E aí, pessoal, meu nome é Heraldo Bellarmino, Biologia 1, com o tópico, com o assunto ainda bioenergética, metabolismo energético, agora com as atividades metabólicas de anabolismo ou de síntese. Então, veja bem, como eu havia topicalizado anteriormente, para anabolismo, nós temos as reações de síntese, que nós dividimos em fotossíntese e quimiossíntese. Beleza? Então são sínteses. Veja só, eu vou colocar aqui uma equação. Essa equação, ó, gás carbônico, 6CO2, 12H2O, C6H12O6 mais 6O2 mais 6H2O. Primeiro a gente vai fazer um paralelo aqui de conceitos. Veja bem, observa que eu tenho aqui uma reação de síntese, onde eu tenho compostos com baixa quantidade de energia e eu tenho um composto com alta quantidade de energia. Composto que nós já vimos lá atrás na respiração celular, glicose. Então, a glicose, ela vai ser aqui, ó, sintetizada a partir de gás carbônico e água. Vamos fazer um paralelo aqui, por questões bem didáticas, bem práticas. Se eu tivesse aqui a presença de luz nessa reação, a luz fornecendo energia para a ocorrência da reação, eu teria o processo de fotossíntese. Beleza? Vê bem, se a gente traçar um paralelo disso aqui com a quimiossíntese, de uma maneira bem didática, o que seria a quimiossíntese? Seria uma reação semelhante, certo? Porém, a fonte de energia não seria a luz. A fonte de energia poderia ser o resultado da oxidação de compostos inorgânicos. A gente observa isso, por exemplo, em bactérias que vivem no fundo do mar. A luz não chega, elas precisam produzir o alimento. Como é que elas fazem isso? Elas oxidam compostos que estão presentes na rocha. Ao oxidarem esses compostos que estão na rocha, libera-se energia e ocorre a síntese. É o que a gente chama de bactérias quimiolito-autotróficas. O autotrofismo dela ocorre da quimiossíntese de componentes da rocha, quimiolito-autotróficas. Beleza? Então a gente tem uma ideia aqui básica, fazendo-se um paralelo entre fotossíntese e quimiossíntese. Ambas as reações começam com compostos inorgânicos, onde há baixa quantidade de energia, e haverá a produção de compostos orgânicos com alta quantidade de energia. Isso vai depender do tipo de energia que for utilizada. Beleza? Aí vê só, atenção. Nessa condição aqui vamos pontuar alguns aspectos. A luz, ela não poderá ser caracterizada como catalisadora da reação. Porque um catalisador em uma reação, ele não é consumido. O que está acontecendo com a luz aqui? A luz está sendo consumida na reação, então não pode ser catalisadora. Beleza? Tranquilidade? Então vamos lá, vamos dar sequência. Olha só, a reação de fotossíntese, ela vai acontecer em bactérias, tem bactérias fotossintetizantes, vai acontecer em algas e em plantas. Considerando a fotossíntese em plantas, a fotossíntese ocorrerá toda a fotossíntese, ela acontecerá em um organoide, que é o cloroplasto, beleza? Aí vê, no cloroplasto nós vamos ter essa estrutura organizacional. Vamos lembrar, cloroplasto, hipótese endossimbiótica. Aí vê bem, o que é que eu tenho aqui no cloroplasto? No cloroplasto eu tenho membrana externa, membrana interna, certo? Aqui eu tenho tilacoides, uma pilha de tilacoides formam o grânum, beleza? Então vamos lá. Fotossíntese, a gente vai dividir essencialmente em duas etapas, que nós vamos chamar de fase clara ou etapa clara, fase clara, e vamos dividir em fase escura, beleza? Vejam, todas essas fases elas são compostas por inúmeras reações, tá? Eu vou orientar vocês a analisarem isso no material. Vamos lá, então vê só. Na fase clara, a gente vai observar um conjunto de reações que ocorrem no sistema de endomembranas do cloroplasto, nas membranas internas do cloroplasto, ali especificamente no tilacoide, beleza? Então, a etapa clara, ela basicamente se destina a quê? Captar luz,
captar a energia luminosa. Essa captação ocorre, tá, por meio de pigmentos fotossensíveis, tá, são sensibilizados pela luz, clorofila A, clorofila B, que são as clorofilas que estão relacionadas ao processo fotossintético em plantas. Então, de uma maneira simplificada, o que é que acontece? Vê bem, na membrana do tilacoide, eu tenho a clorofila. A clorofila é formada por átomos. O que é que eu tenho no átomo? Eu tenho o núcleo e a eletrosfera. Beleza? Se o cloroplasto recebe a luz, certo? A luz, ao entrar em contato com os átomos da clorofila, a luz vai fazer com que elétrons saltem de um nível mais interno para um nível mais externo, ou seja, um nível mais energético. O que é que eu estou mostrando para vocês aqui? Como é que a planta consegue captar luz? A luz incide no cloroplasto, incide no tilacoide, chega nos átomos que compõem a clorofila e elétrons são excitados, saltando para níveis mais externos. Quando o elétron volta para o seu nível de origem, ele libera energia na forma de fóton. Essa energia é utilizada para isso aqui, ó, ADP. O que é ADP? Adenosina difosfato, se ligar ao fosfato inorgânico. Então eu tenho adenosina difosfato mais fosfato, fazendo essa ligação usando a energia, eu tenho a formação do ATP, adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato é formado basicamente dessa maneira. Ou seja, é assim que a planta consegue captar luz e transformar em ligações químicas. Então, para que essa reação aqui aconteça, a planta capta luz por meio da molécula de clorofila, armazena essa energia luminosa, transforma essa energia luminosa em energia química de ligação. Então, o que é que acontece? Ó? Na fase clara, nós temos aqui, ó, as etapas da fase clara: fosforilação cíclica, temos a fosforilação acíclica e temos a fotólise da água. Fotólise da água. Então, o que é que acontece na primeira etapa, etapa clara? Isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. A planta recebe luz, essa luz ela é armazenada na planta, de que maneira? Fotoluz, fosforilação, adição de fosfato. Esse processo ele ocorrerá de maneira cíclica, daí a sua nomenclatura. A fotofosforilação acíclica é basicamente a mesma reação, porém o ciclo é quebrado, porque ocorre a formação de um composto chamado NADPH, certo? E a fotólise da água. Vê bem, vamos fazer uma aplicação bem direta. O que é a fotólise da água? Nessa reação aqui, se você observar, gás carbônico e água estão dando origem à glicose. A gente ouve aquela coisa de dizer que a planta transforma gás carbônico e água em glicose. Beleza. A gente ouve também dizer assim, o gás carbônico é transformado em oxigênio. Isso aí está errado. O gás carbônico ele é transformado em glicose. O oxigênio que a gente respira vem da água. A luz quebra a molécula de água e libera o gás oxigênio. É o que a gente chama de fotólise da água, certo? Então, a consequência da fotólise da água é a liberação de oxigênio atmosférico. Então, na primeira etapa, que é a etapa clara, que ocorre no sistema de endomembranas do cloroplasto, nós temos a fotofosforilação cíclica, fotofosforilação, produção de ATP, fotofosforilação acíclica, produção de ATP, e fotólise da água, liberação de gás oxigênio. Então, basicamente, o que é que aconteceu no primeiro momento da fotossíntese? Produção de ATP e liberação de oxigênio. Na etapa escura, ou fase escura, na etapa clara, eu não fiz uso de CO2, eu usei água, liberei oxigênio. Na etapa escura, o gás carbônico efetivamente dará origem à glicose. Onde ocorre a etapa escura? No estroma. Faz essa relação. Etapa escura, estroma. Então, o que é que vai acontecer no estroma? A planta vai fixar o CO2. Ao realizar a fixação do CO2, ela transformará CO2, naturalmente junto à água, em glicose, composto orgânico. Então, gente, fotossíntese, quimiossíntese são reações de anabolismo.
reações de síntese, onde eu tenho quimiossíntese, quem é que realiza? Bactérias. Fotossíntese, quem é que realiza? Bactérias, algas e plantas. Fotossíntese em vegetal, de que forma acontece? Primeiro, toda a fotossíntese ocorre no cloroplasto. Cloroplasto eu divido membrana externa, membrana interna. A membrana interna ela forma dobramentos que originam os tilacoides. A etapa clara ocorre no sistema de endomembranas. Aquela mesma estrutura, camada bilipídica que a gente viu lá no tópico 1, certo? Nessa membrana interna do tilacoide, do cloroplasto, nós encontramos os pigmentos, a clorofila recebe luz e a luz será a fonte energética para a realização do processo. Então nós temos aí a fotofosforilação cíclica, acíclica e fotólise da água. Basicamente, o que é que aconteceu na primeira etapa? Armazenamento de energia na forma de ATP e liberação de oxigênio. O que é que aconteceu na etapa escura? Esse ATP da etapa clara, ele vai entrar na etapa escura, fornecendo energia para que eu tenha a ligação entre carbono, oxigênio e hidrogênio na formação do carboidrato, aí em questão, falamos sobre a glicose, tá? E a finalização do processo. O ATP como fornecedor de energia, o NADPH fornecedor de hidrogênios para que essa reação finalize com a produção de glicose, beleza? Então, gente, temos aí quimiossíntese, fotossíntese, processos anabólicos. Faça o paralelo entre os dois, olha as reações que estão no material, isso está bem detalhado no material, você tem muita coisa, resolva toda a sequência de questões que você tem tempo suficiente para isso, beleza? Bons estudos, foco e, gente, fica de olho. Prevenção nesse momento aí é essencial. Fique em casa, nós não estamos de férias, isso é um período de quarentena, beleza? Valeu, gente!